Chama atenção a forma como se posicionou o advogado Demóstenes Torres. A impressão que eu tenho é que ele estava muito pouco preocupado em fazer a defesa do seu cliente e muito mais voltado a se apresentar como uma figura pública que já foi, uma figura de respeitabilidade que já foi e que saiu do Senado cassado por envolvimento em crimes e corrupção. Naquele momento, talvez ele tentasse ali proteger mais a si do que ao seu cliente. E isso não é uma postura legal, porque o advogado tem uma função específica, que é assegurar a preservação do direito do seu cliente. Queria te perguntar duas coisas. Primeiro, isso muda alguma coisa no curso do processo? Os ministros ficam mais ou menos simpáticos com algum dos réus por conta da postura do advogado? E se também o advogado ser combativo em relação a alguns dos pontos do processo prejudica o seu cliente em uma possível condenação ou não? O fato do advogado ser combativo e ele tivesse esse combate de uma forma estruturada, respeitosa, e pode ser incisivo o que for, e estiver amparado em argumentos técnicos, isso não costuma desagradar o juiz. O juiz é uma figura delicada, né? Muitas vezes permeado por vaidade. Ele é quem preside o feito processual, ele que tem que dar a palavra final, ele é quem vai dizer se o direito foi ou não foi violado e qual a pena vai ser aplicada. Então é um personagem que muitas vezes costuma ser bem cuidado. Mas se você é um advogado que tem fundamentação teórica, se você é um advogado que tem respeitabilidade na forma como você apresenta seu argumento, isso não gera constrangimento com o juiz. Não gera. Então o fato do advogado ficar tentando agradar, palavras que amaciam o ego do juiz, isso não altera em absolutamente nada. Evidentemente, se você tem uma postura contrária, que agride, aí você pode ter um mal-estar na relação com o juiz. Mas nesse caso específico, Ilha, chama atenção a forma como se posicionou o advogado Demóstenes Torres. A impressão que eu tenho é que ele estava muito pouco preocupado em fazer a defesa do seu cliente e muito mais voltado a se apresentar como uma figura pública que já foi, uma figura de respeitabilidade que já foi e que saiu do Senado cassado por envolvimento em crimes e corrupção. Naquele momento, talvez ele tentasse ali proteger mais a si do que ao seu cliente. E isso não é uma postura legal, porque o advogado tem uma função específica, que é assegurar a preservação do direito do seu cliente. E tentar convencer os julgadores de que o seu cliente tem razão, que a sua tese tem fundamento jurídico. Então, naquele momento, o Demóstenes, eu acho que agiu de forma equivocada. Ademais, você agradar um ou outro juiz, fazer alguma outra piada, está mais no campo ali de fazer com que o seu argumento seja melhor ouvido, melhor interpretado, e não apenas fazer com que você o convença pela postura agradabilíssima, vamos dizer assim. Tem mais a ver com o fato de que nós estamos chegando num julgamento tenso, em que os argumentos não podem ser equivocados, a interpretação não pode ser equivocada, e aí, naquele clima de forma amistosa, você conseguir estabelecer um canal de diálogo entre você e o interlocutor, que é a figura que vai julgar o seu cliente. É nesse aspecto. Então, não me parece que ter uma postura mais agressiva ou mais amena modifica a posição dos julgadores, mas sim estabelece uma possibilidade de diálogo para que, no limite, o seu argumento possa resultar, por exemplo, numa redução de pena.